O ancião é um importante líder nas congregações adventistas de todo o mundo. Ele tem uma responsabilidade espiritual muito grande na igreja e deve ser reconhecido como um forte líder espiritual e religioso, além de possuir uma conduta admirável. Esse líder deve ter uma vida exemplar na igreja, em seu lar, na sociedade, deve ter aptidão para atuar neste cargo e lealdade nos princípios da igreja. O ancião se submete à autoridade e ao manual da igreja. Precisa ser um estudioso da Bíblia e também dos livros denominacionais a fim de se alimentar e alimentar a igreja espiritualmente. Uma de suas atribuições é liderar com espírito de equipe. O ancião manifesta zelo, responsabilidade e entusiasmo pela palavra de Deus, além de profunda simpatia e terno amor. O ancião precisa ser aceito e respeitado por todos os membros da igreja e se sentir satisfeito nessa função, mas nunca deve se acomodar. Deve sempre buscar o melhor para Deus e para o bom funcionamento da igreja. Eu sou João Vieira de Andrade, conhecido como Andrade. Sou ancião da Casa Verde há 15 anos, né? Sou adventista há 21 anos. Sou casado, né, com a Lenir. E a Lenir é minha esposa, trabalha comigo. E ela é diretora da ASA, ela é distrital de secretaria e também é regional de aventureiros. Tive o privilégio de ter 3 filhos, né, com a Lenir, a Jéssica, que faz parte de um grupo de louvor, que é a Oficina de Louvor, né, do nosso distrito. Tive o João Vitor e José Paulo, são 2 jovens bastante envolvidos na igreja que são responsáveis pelo som e mídia da Casa Verde. A minha família é muito ativa na igreja, né? Eu trabalho com indústria de produtos automobilísticos e náuticos, né, capas para lanchas e para automóveis. O meu trabalho é muito intenso, nós não temos hora para começar nem para terminar, trabalhamos muito aqui. A minha empresa existe há 30 anos, eu sou o diretor da empresa, faço compras, negocio matéria-primas e também administro as vendas da empresa. Meu trabalho exige muito de mim, mas eu sempre tenho um tempo separado para as funções da igreja que exige também a nossa presença, o nosso envolvimento na igreja. As atividades da igreja, elas tomam um tempo bastante importante da minha vida e, primeiramente, o relacionamento, a minha comunhão com Deus. Depois, a minha família, que eu me preocupo com o apoio à minha família, para que eles também cresçam espiritualmente, que aí está o meu ministério principal, que é a minha família. E logo em seguida nós estamos aí trabalhando na missão da igreja intensamente. Ser um ancião é uma responsabilidade muito grande. Durante esses 15 anos trabalhando na função do ancianato, eu pude aprender muito e viver muito aquilo que exige dessa função. E é uma função muito importante para a igreja, a responsabilidade e o ancião entender esse contexto das responsabilidades de um ancião, que é o olho do pastor na igreja, né? Essa relação do ancião com o pastor é imprescindível para que a missão tenha sucesso na igreja. O ancião precisa ser amigo do pastor, precisa se envolver a tal ponto que as coisas fiquem claras, os desafios da igreja fiquem claros na vida do pastor e do ancião. E isso precisa ter uma relação de amizade sincera e constante, para que qualquer desafio que precisar ser resolvido, haja apoio e compreensão das duas partes, tanto do pastor como do ancião, quando são amigos e parceiros do trabalho. Quando chega um pastor novo na minha igreja, a primeira pergunta que eu faço para ele: pastor, o quanto o senhor acredita nos princípios do Senhor Jesus? E quando ele me responde 100%, eu falo para ele: então nós já demos certo. Nós vamos estar juntos, porque eu também acredito 100% nas doutrinas de Deus. A minha vida, ela é regida por esses princípios doutrinários que nós acreditamos. A parceria do pastor e o ancião é muito importante, até porque quando surge um desafio, esse desafio precisa estar alinhado, pastor e ancião. Nós tivemos, por exemplo, uma situação recente, né? Um batismo que houve a partir, eu acho que foi dia 23 de setembro, nós tivemos esse batismo, foi uma festa, e surgiu uma situação de emergência. Alguém que veio da Novo Tempo
e começou a frequentar a nossa igreja. Nós demos ali todo o apoio, foi interessante o pastor estar alinhado com os anciãos, porque demos toda uma retaguarda para aquele irmão, o irmão Oscar, né, até no dia do batismo. E aí ele veio a se batizar, e no dia do batismo não tinha roupa que servia para ele, porque ele era muito forte, e o pastor teve que emprestar a roupa batismal para ele, para que ele fosse batizado. E é interessante observar que houve ali todo um esforço para que essa pessoa conhecesse a Jesus. 23 dias depois, esse irmão veio a falecer. Nós lamentamos a sua morte, mas por outro lado, nós ficamos felizes, porque nós tivemos tempo de, alinhado com o pastor, pregar o evangelho, mostrar a salvação e anunciar a volta do Senhor Jesus. E eu acredito que esse irmão morreu em Cristo e nós vamos festejar juntos lá no céu com ele. Eu defino a amizade com o pastor algo bem próximo. Esse pastor vai ser mais do que um irmão para mim, um parceiro de trabalho, de missão. Eu preciso ser sincero com ele, eu preciso ser transparente. Acima de tudo, precisa haver uma comunhão das duas partes, o pastor individualmente com Deus e o ancião com Deus, para que nesse momento essa amizade, essa relação com o pastor seja uma amizade sincera, transparente. Ele precisa ser claro, fiel e confiança. A confiança é primordial entre pastor e ancião. E essa junção vai trazer confiança, vai trazer sucesso para o trabalho que desenvolve na igreja, e a igreja certamente vai ganhar muito com essa relação de amizade, com essas características. E é isso que no decorrer de todos esses anos eu tenho aperfeiçoado, inclusive, esse comportamento, essa relação, e aprendi muito, e eu coloco em prática na minha vida e tenho tido sucesso, graças a Deus, agindo dessa maneira, trabalhando dessa maneira com o nosso pastor.